Língua portuguesa, nossa língua, nossa língua, nossa língua portuguesa, nossa língua. Está começando mais um Nossa Língua Portuguesa. No programa de hoje eu converso com um dos grandes letristas da música brasileira, mestre Paulo César Pinheiro. Ainda no programa, os pedacinhos de Guilherme Arantes. Pra que ficar juntando os pedacinhos do amor que se acabou? Nada vai colar. E o povo respondendo a algumas perguntas. Qual é o plural de papelzinho? Eu volto logo, não saia daí. Língua portuguesa, nossa língua portuguesa, nossa língua, nossa língua, nossa língua portuguesa. Nossa língua. Nossa língua portuguesa. Nossa língua portuguesa, nossa língua. Nossa língua, nossa língua portuguesa. Nossa língua, nossa língua, nossa língua portuguesa. Nossa língua, nossa língua. O Nossa Língua Portuguesa de hoje, especialíssimo, recebe um mestre da poesia musical brasileira, Paulo César Pinheiro. Paulo, estou felicíssimo por ter você aqui. Um velho desejo, um velho pedido, né? Eu também estou muito satisfeito porque esse programa eu vejo sempre e tiro muitas dúvidas. Legal. Eu perguntei uma vez para o Fernando Brant, poeta mineiro da maior qualidade, parceiro de Milton Nascimento, como é que ele se sentia sendo esquecido na hora do locutor de rádio, quando muito é de Milton Nascimento e o Brant morre, né? O poeta morre. Você também, às vezes, é assassinado, né? De fulano de tal, seu parceiro, Baden Powell, Eduardo Godinho e tantos outros grandes nomes. E o Paulinho, mestre da caneta, some. Você já se conformou com isso? Ah, já. No começo eu me incomodava muito. Mas o tempo foi me ensinando a passar por cima disso. Porque, na verdade, o que fica é a obra, realmente. Né? E um dia vão achar. Vão lembrar que você escreveu tudo isso. Exatamente. Aí, hoje em dia, isso já não me incomoda. E por falar nisso, você começou a escrever muito cedo, não é? Com 12, 13? Com 13 anos. 13 anos. Com 14 você escreveu uma letra primorosa, né? Foi. Viagem. Foi. Música do João de Aquino, primo do Baden Powell, né? Foi meu primeiro parceiro, João de Aquino. Era meu vizinho de bairro. Morávamos em casas muito próximas, né? Você, telespectador, deve lembrar a letra. Ó, tristeza, me desculpe, estou de malas prontas, hoje a poesia. Veio ao meu encontro, já raiou o dia, vamos viajar. Vamos viajar, que maravilha, né? Imagine 14... Você mostrava isso para professor de português, professora? Como é que é isso? Não, naquela época eu tinha um pouco de vergonha disso, né? Escrevia meio escondido. Mas tive uma professora de português no ginásio que gostava muito de poesia e arrisquei mostrar. E ela me incentivou bastante. E a partir daquele momento eu perdi o medo de mostrar e comecei a mostrar tudo mesmo, né? E vamos, como é que era o nome dela? Vamos dizer isso? Dirce. Dirce? Professora Dirce, né? Devemos um pouco a senhora esse... Eu já disse isso para ela. Já. Que maravilha. Ela foi uma grande incentivadora da minha poesia. E aí você começou a soltar o verbo. Eu já tinha muita coisa escrita naquele momento, né? Comecei muito cedo. E comecei muito cedo também a ser parceiro de pessoas já muito conhecidas, como o caso do Baden. Qual você compôs? Eu fui parceiro dele aos 16 anos. Baden, naquele momento, era parceiro do Vinícius, que era... Vinícius, né? Que era um grande mestre e meu grande mestre também. E Vinícius, naquele momento, tinha mais de 50 anos, eu tinha 16. E nós fizemos essa parceria e essa parceria rendeu muito fruto, né? Tem grande parte dessa obra foi gravada pela Elis Regina, que ficou conhecida nacionalmente, né? Tem Última Forma, Avisa aos Navegantes, Vou Deitar e Rolar, Lapinha... E vai por aí, tem muita coisa. Aliás, com o Lapinha você ganhou um festival. Um festival, né? Uma Bienal do Samba. Foi uma Bienal que só teve uma. Bienal? É engraçado. Bienal. Só teve um festival. Dessa 68. Participou o Paulinho? Foi a minha... exatamente, o Paulinho também.
Aliás, foi um festival maravilhoso, porque era Nelson Cavaquinho, Pixinguinha, Pixinguinha, olha Cartola, olha só. o Chico começando, Olha o time. Sérgio Ricardo, Baden, mas tinha muita gente. E eu tive a felicidade de ganhar esse festival, começando, foi a minha primeira música gravada, foi nesse festival, em 68. Até então eu já tinha uma bagagem, mas estava tudo guardado. E essa música, nesse festival, detonou, como você já disse isso aqui, a mala foi aberta, né? E todo mundo começou a gravar Elisete, MPB4, e por aí foi até hoje. Eu tenho hoje perto de 800 músicas gravadas. Nossa Senhora. 1.400 feitas e 800 gravadas. E as 600, quando é que vão? Estão na gaveta, esperando a mediocridade baixar a bola. Pois é, vamos fazer aqui um coro muito forte, né? Porque, de fato, é impressionante que não haja espaço, não só para o seu trabalho, que todo mundo sabe é de qualidade, mas para tanta gente que faz coisa boa. O que, na verdade, falta é a democratização do meio de comunicação, porque tinha que ter espaço para todo mundo. Claro, né? Claro. Então, se tivesse espaço para o choro, para o samba, para o samba de qualidade, para o samba canção, como a gente, quando era menino, ouvia no rádio. Eu, quando ligava o rádio, ouvia todo mundo, todas as músicas, muitos dos gêneros brasileiros e todos os estrangeiros. Hoje só se escuta um estrangeiro e ruim. E a ditadura, né? É uma ditadura. Toda ditadura é insuportável, a ditadura cultural é terrível, é terrível. Né? É terrível porque... Não sei qual a pior, hein? Ou dá no mesmo, né? Porque uma tem a ver com a outra e gera a outra e é fruto da outra e é um inferno. Paulo, depois, durante os anos de chumbo aqui, você escreveu muita coisa interessante para driblar a censura, para atacar a censura e atacar a ditadura. E nessa época só funcionava assim. Uma dessas canções, acho que a música do Maurício Tapajós, se eu não me engano, letra sua, Pesadelo, é do Maurício, né? Maurício Tapajós. O MPB4 gravou, foi um sucesso danado na época. E como é que foi aquilo? Quando um muro separa, uma ponte une, se a vingança encara, o remorso pune, uma letra primorosa. Você corta um verso, eu escrevo outro. Isso é maravilhoso, né? Tem a história do cachorro, né? Que é uma terminologia da ditadura, né? Do cidadão que ficava ali para a polícia. Existia o tal do cachorro, que era... Né? Que tem mais de um sentido. Também tem o cachorro, o cão da arma, né? Perfeito. Também. Perfeito. Como é que era isso? Por exemplo, essa letra, como é que foi fazer passar essa letra pela censura? A gente tinha uma certa malandragem para agir contra esse tipo de força, né? Então, existiam nas fábricas de disco uma prévia para censura sempre. Tudo que estava se gravando naquele momento se mandava antes para censura. Eles até, em certo momento, começaram a censurar melodia. Você imagina. Melodia. Isso é coisa de louco. Coisa de louco. Então, como eles mandavam diversos álbuns cheios de letras escritas para censura, para alguns álbuns eles davam uma certa atenção maior, que eram os compositores que eles sabiam que estavam falando alguma coisa séria contra aquele regime. E em para outros, eles não davam a menor atenção. E num álbum desses, eu enfiei o Pesadelo no meio, né? Se não me engano, era época de carnaval, qualquer coisa assim. Era uma boa época para driblar, né? Aí eu joguei ali no meio e eles nem leram sequer, carimbaram. Depois de passado... Aí acabou, né? Acabou. Começou a ser cantado, o samba, a música, virou quase que um hino de guerra naquele momento. Maravilhoso. A resistência. As pessoas, era tão forte que as pessoas que tocavam, né, os programadores de rádio, tinham medo, tinham receio, não sabiam se aquilo estava realmente permitido ou não. E eles próprios se autocensuravam. Que era uma coisa que acontecia na época, era né? O tempo inteiro, né? Eu não vou fazer porque sabe Deus o que vai acontecer, né? E foram várias. Eu tive muita música censurada na época que hoje
já está aí, as pessoas conhecem Cordilheiras, por exemplo. Que é uma maravilha, né? É um Ficou 5 anos na gaveta da censura. maravilhoso, é um texto... Lembra um pouquinho, por favor? Eu quero ter a sensação das cordilheiras desabando sobre as flores inocentes e rasteiras. Começa assim. Vai, fala de traição, e fala de traição em todos os aspectos, né? De uma forma... Tem o Mordaça, cujo nome... essa, né? essa, cujo nome já significa o que era a época, né? Mordaça o tempo inteiro. E por falar em Gudim, você participou de um espetáculo maravilhoso, importante é que a nossa emoção sobreviva, com o Gudim e com a Márcia, não é isso? Com a Márcia. A grande cantora Márcia, né? Esse show gerou 3 discos. 2 na década de 70 e um agora, 20 anos depois, né? Que a gente gravou no Teatro Sesc, Pompeia. Foi um show que a gente fez durante uns 3 anos, direto, com as casas sempre lotadas e as primeiras filas, censores, agentes do DOPS, policiais, e para fazer era terrível. Imagina. Foi uma época dura, muito brava. Você também trabalhou na direção, na roteirização de shows também? Muitos. Principalmente os shows do Baden, quando ele fazia, Dori, Clara, né? Fiz muito texto para teatro, Nesses 31 anos que eu tenho como profissional, eu acho que trabalhei razoavelmente bem, porque foram quase 1.400 canções, foram 7 discos, diversas produções, diversas músicas para cinema, teatro, televisão, Ratimbum, por exemplo, aqui na TV Cultura, textos de jornal, 6 livros de poesia, 2 publicados. Um deles está aqui com a gente, o Viola Morena, né, de 93, né? Tem uma influência da poesia brasileira forte aqui, de Bandeira e Companhia Bela. Com certeza. Né? Eu sou apaixonado pela poesia brasileira. Tem aqui um texto de título, eu me lembrei de um professor, eu encontrei, aliás, recentemente, um grande professor meu, João Paixão Neto, tradutor, queixando-se do seguinte: não deixam usar termos eruditos em certas traduções. Ele usou destarte, por exemplo, reclamaram como é que você usa destarte, ninguém sabe o que é. E você escreveu um poema aqui chamado Adrede, o Aurélio recomenda Adrede, a pronúncia fechada, Adrede, né? Que quer dizer de propósito, feito de propósito. Alguns professores falam adrede. Né? Muita gente fala adrede, mas o Aurélio recomenda adrede, o que não quer dizer grande coisa, né? A pronúncia é uma coisa mais ou menos livre. E neste poema aqui parece que há mesmo a questão da rima, da métrica, do metro, você retoma eu sou, na poesia, muitas vezes, um sonetista. Eu gosto de soneto demais. E aprendi com os grandes mestres do soneto. Então, digamos, 70% da minha poesia é soneto. São sonetos, né? Faço baladas, canções, tal, verso livre. Mas sou muito ligado, muito arraigado no soneto. Tá? Tenho uma paixão por soneto. Acho que é uma das formas mais perfeitas da poesia. E é um desafio, né? Fazer um soneto. Eu tenho um soneto que fala sobre isso, que diz que fala que eu não tenho ela de cor e nem tenho ela escrita agora, mas que diz o seguinte: dentro da prisão dos 14 versos é que eu me sinto solto. Que maravilha. E me conta uma coisa, você me contou uma história que eu quero que o telespectador conheça, uma história deliciosa da tentativa de tradução de uma letra sua. Isso é curioso mesmo. Um samba meu e do Baden, chamado Vou Deitar e Rolar, que é conhecido também por Quaquaraquaquá. Acho que todo mundo conhece, né? Quaquaraquaquá, quem riu, Quaquaraquaquá, fui eu. E não sou mais eu. Grande sucesso da Elis. E havia uma tentativa de gravação nos Estados Unidos de eu não sei se era um cantor ou uma cantora, que queria gravar o Quaquaraquaquá. Aí um letrista americano, que sabia muito bem português, foi chamado para fazer a letra. Depois de muito tentar, ele não conseguiu, a música não foi gravada, e ele disse para mim: olha, é impossível traduzir essa música para o meu idioma, essa letra para o meu idioma, porque são só gírias do começo ao fim.
eu sei o que significa, mas eu não sei transmitir na minha língua do jeito que seria isso aí. E a música não foi gravada. Vamos lembrar um pedacinho da letra? Não venha querer se consolar, que agora não dá mais pé nem nunca mais vai dar. Também quem mandou se levantar, quem levantou para sair perde o lugar. Aí a pessoa, o americano não vai nunca entender isso. Pois é, né? Uma vez eu conversei com o Vitor Martins, o grande parceiro do Ivan, poeta de extrema qualidade, e ele me disse que as traduções que se fazem lá, que na verdade são versões, em geral, primeiro, empobrecem o texto, muito. E segundo, eles não acreditam que nós façamos aqui poesia musical dessa qualidade. Não é possível que a poesia brasileira musical... Eu tenho diversas músicas gravadas nos Estados Unidos com letras de letristas de lá e nunca gostei de nenhuma. Não gostou de nenhuma? Nenhuma me agradou. Porque tudo... São temas completamente diferentes dos temas que a gente fez. Originais, dos originais. E aí a música fica meio descasada, sabe? Ela tá escrita dentro da música, está sendo cantada, mas é um divórcio ali de sentimentos. No fim vira I love you e acabou, né? Fica qualquer coisa. Eu não resisto à tentação de te perguntar o seguinte: o seu trabalho com o mestre Tom Jobim, né? Esta maravilha chamada Matita Perê, que é um nome de um disco, né? E de uma canção do Tom Jobim. E nesse caso você fez com ele a letra, a música só dele, né? Do Tom Jobim. Como é que foi fazer o Matita Perê? Olha, isso foi o seguinte: eu tinha uma música que fez parte de um Festival Internacional da Canção, não sei se foi de 68 ou 69, chamada Sagarana, que eu tinha feito em homenagem ao Guimarães Rosa. E a maneira do Guimarães era como se Guimarães estivesse fazendo uma letra de música, né? Ele escreveria daquela forma, porque era e é um dos escritores que mais me impressionou. Então fiz naquele momento aquela música. O Tom ficou apaixonado por aquilo, me ligou, disse: olha, eu tô com uma ideia, um tema que eu tô querendo desenvolver daquela maneira. Você topa fazer comigo? Agora. Já era meu... Foi quem me fez compor, na verdade. Foi depois de uma música dele, escutada por mim aos 13 anos, que eu comecei a fazer música. E aquilo para mim foi um orgulho e uma surpresa. Aí a gente se sentou e disse: olha, eu tenho uns trechos escritos, mas que não são imprescindíveis na letra. Foi só, como a gente chama, foi só um monstro. Sim. Se você quiser usar, usa. Se não quiser, não usa. É só para te dar a ideia do que eu quero. Só que quando ele me mostrou, eu vi que estava muito bem feito, muito bem escrito, só não tinha ainda encadeamento, né? E resolvi não mexer naquilo. Eu falei para ele: eu não vou mexer nisso que você escreveu. Disse: mas como é que você vai fazer sem mexer? Vai ser uma montagem de um quebra-cabeça, vai ser mais difícil e mais trabalhoso. Mas eu não vou mexer nisso não, que está muito bom. E aí comecei a fazer a teia, né? A aranha tecendo. Fui e consegui não mexer numa palavra dele sequer. E aí virou. E virou uma maravilha. Você precisa conhecer esse disco do Tom Jobim. Aliás, a discografia do Tom Jobim, que não é muito grande, né? Tá, acho que toda disponível em CD hoje em dia. Hoje em dia tá. E esse Matita Perê... E essa música, ele me disse muitas vezes que gostaria, porque a letra é uma história, né? É um conto, digamos. Que ele queria que isso virasse um filme um dia. E ninguém se habilitou ainda? Houve uma tentativa uma vez, tal, mas acho que fizeram um curta. Cineastas do Brasil, Tom Jobim e Paulo César Pinheiro merecem muito. Paulo... Acabou. Então deixa eu te fazer a surpresa. A surpresa, é verdade. Dá tempo ainda? Claro que dá, lógico. Quando eu estava vindo para cá fazer teu programa, eu gosto muito de você. Muito obrigado. E eu também de você. teu programa. E aí eu sentei no aeroporto, porque cheguei mais cedo do que o previsto, e escrevi uma coisa aqui. Rapaz, onde é que eu botei isso? Os óculos, é isso? Não. Não, um papel. Tá aqui. Escrevi num papel de uma revista que eu tinha comprado no aeroporto. No aeroporto. Diz assim: olha,
Quem tem o dom de versejar, que escreva. Quem tem talento de ensinar, que fale. Porque na nossa língua portuguesa, poeta e mestre, não há quem os cale. Por isso há sempre um verso como exemplo numa lição do professor Pasquale. Nossa, que maravilha. Isso é para você, tá aí, escrito... Eu, sinceramente, Deus tem sido super generoso comigo, porque, olha, posso ficar com o papelzinho Claro, original? claro. Que maravilha, que maravilha. Depois disso, olha, o que eu vou dizer, né, Paulo? Muito obrigado a você, muito obrigado mesmo por ter vindo e muito obrigado por esse texto, né? Eu que sempre falei de você nas minhas aulas, citei textos seus, letras e exemplos mil. Quem podia imaginar que um dia eu ia ganhar isso aqui? Obrigado. Mestre Drummond um dia escreveu um poema chamado Aula de Português. E lá pelas tantas ele diz, figuras esquipáticas, cita o professor Carlos Góes, um dos grandes linguistas brasileiros, e diz que o Carlos Góes vai desbravando o Amazonas da minha ignorância, dizia Drummond. E quando ele diz figuras esquipáticas, muita gente lê e pergunta, mas o que é isso, figuras esquipáticas? Drummond criou a palavra esquipáticas certamente a partir da mistura de esquisito com antipático, figuras esquipáticas, esquisitas e antipáticas. Alguns daqueles nomes que se ouvem numa aula de português, como por exemplo, adjunto adverbial de causa, que é um desses, né, mistérios, como diz Drummond nesse poema, né? O português são dois, o outro, mistérios. Vamos ver um pouco desse mistério do adjunto adverbial de causa com Guilherme Arantes. Preste atenção num trecho de uma canção dele. Pra que ficar juntando os pedacinhos do amor que se acabou? Nada vai colar, nada vai trazer de volta a beleza cristalina do começo. E os remendos pegam mal, logo vão quebrar. Afinal, a gente sofre de teimoso quando esquece do prazer. Adeus também foi feito pra se dizer bye bye, so long. Você ouviu um trecho da canção Pedacinhos, do Guilherme Arantes com ele. E lá pelas tantas, a letra diz, afinal, a gente sofre de teimoso. O que vem a ser isso? A gente sofre de teimoso. A expressão de teimoso está presa, sintaticamente, à palavra sofre, do verbo sofrer. A gente sofre porque é teimoso, sofre por causa da teimosia. A expressão de teimoso modifica o verbo sofrer e indica a causa, a razão, o motivo. Por isso, adjunto adverbial de causa. Adjunto, porque vem junto, adverbial do verbo. Aliás, adjunto ao pé da letra é uma redundância, porque ad é um prefixo que significa junto. Adjunto ao pé da letra quer dizer junto, junto. Adverbial é outra redundância, porque ad quer dizer junto, adverbial junto do verbo. Então, ao pé da letra, o adjunto adverbial vem a ser junto, junto, junto do verbo. Junto no sentido sintático, como elemento que se agrega, que se associa, aliás, né, para modificar. Eu me lembro de um outro exemplo maravilhoso de uma canção conhecidíssima chamada Cálice, que diz, de muito usada a faca já não corta, de muito gorda a porca já não anda. A porca já não anda porque está muito gorda, de muito gorda. De muito usada a faca já não corta, a faca já não corta porque está muito usada. Claro que no caso, na letra, tudo isso tinha sentido figurado, sentido metafórico. Então, de muito usada, a causa de não cortar mais, de muito gorda, a causa de não andar mais, no caso, a porca. Mais importante do que saber que isso é adjunto adverbial de causa é entender o texto, é entender o que isso significa no contexto, no poema, e entender as metáforas e daí entender o sentido genérico do texto. É isso. Nossa língua, nossa língua. Fomos às ruas perguntar ao povo o plural de papelzinho. Papelzinho. Vamos ver o que é que o povo acha disso. Vamos lá. Qual é o plural de papelzinho? Papelzinhos. Papéis.
Papeizinhos. Papeizinhos. Papelzinhos. Papeizinhos. Papeizinhos. Nós temos aí um clássico caso de plural de diminutivo. Papelzinho é o diminutivo de papel. É bom lembrar que a grafia de papelzinho, né? Z de zebra, esse Z elemento aí que conecta o sufixo designador da ideia de diminutivo, né? Ao elemento principal, ao elemento primitivo, papel. Sempre que se agregar o sufixo com esse Z, por favor, não erre a grafia. Anelzinho, mãezinha e por aí vai. Não confunda com casos em que a palavra primitiva já tem o S. Por exemplo, casa. O diminutivo de casa é casinha com S. Fica o S da palavra primitiva casa. Voltando aqui a papelzinho, o plural é muito simples. Na verdade, são dois plurais. O plural da palavra primitiva, papel, e o plural da própria terminação O, no caso, os. Então, papelzinho, plural, papeizinhos. Papeizinhos. Fazem-se os dois plurais, o plural interno e o plural externo, e mantém-se a letra Z. Papeizinhos. É isso. Língua portuguesa, nossa língua, nossa língua, nossa língua portuguesa, nossa língua. Um telespectador escreveu, mandou aqui uma mensagem eletrônica, Dinaldo de Oliveira. Ele apanhou aqui um trecho de um diálogo de uma novela da TV Globo e diz assim: só depois que eu encontrar a Letícia e saber como ela vai. Só depois que eu encontrar a Letícia e saber como ela vai. Ele questiona a forma saber aí. O fato é o seguinte, Dinaldo, isso tem sido explorado em vestibulares importantes. É a contaminação. O segundo verbo é contaminado pelo primeiro. No caso do primeiro aqui, só depois que eu encontrar, estamos no futuro do subjuntivo. É fácil perceber com o uso de um verbo irregular. Se eu usasse, por exemplo, o verbo fazer, só depois que eu fizer, só depois que eu disser, e não só depois que eu dizer, só depois que eu fazer, só depois que eu ir, só depois que eu for. Muito bem, acontece que o primeiro verbo aqui é encontrar, só depois que eu encontrar. E o futuro de encontrar, futuro do subjuntivo, começa como o infinitivo, encontrar, encontrar. Isso cria um sonzinho aí de semelhança com o infinitivo e influencia, faz o falante se perder no segundo verbo e confundir o futuro com o infinitivo. Essa é a explicação do motivo do erro, mas que está errado está, não há opção aqui no padrão formal da língua que não seja usar o próprio futuro, ou seja, só depois que eu a encontrar e souber. Fica embutida a forma anterior, só depois que eu souber, que é o que leva o verbo para o futuro do subjuntivo. Isso é muito comum, você precisa tomar cuidado quando você usa 2 verbos, 3 verbos, 4 verbos em sequência. O primeiro, regular, acaba deixando o falante com vontade de regularizar os outros. Mas, no padrão formal da língua, os outros devem ser conjugados também no futuro, se forem irregulares, que se apresente a irregularidade. Souber, no caso. É isso. Portuguesa, nossa língua portuguesa, nossa língua, nossa língua, nossa língua portuguesa. Nossa língua. Nossa língua portuguesa. Nossa língua, nossa língua portuguesa. Nossa língua, nossa língua, nossa língua